Jogos digitais e o ensino. Os jogos digitais e o ensino. Os jogos digitais e o ensino, para mim, é algo assim que eu tenho muita experiência em estar realizando. Minha percepção é direta, pois eu trabalho diretamente com isso. Eu crio jogos que são solicitados pelos professores para serem executados na sala de informática. Então, o professor passa esse tema, qual o conteúdo que ele está aplicando em sala de aula, me repassa, eu crio um jogo relacionado a esse conteúdo e eles vão às salas de aula, vão às salas de informática, para estar aplicando esse jogo. Então, é um momento assim que eu vejo que os alunos adoram, os alunos se divertem, eles fazem com prazer. Então, é um momento de muita motivação, em que eles viajam, querem criar. E tem, assim, alguns momentos na instituição que eu ensino também, eles podem estar criando jogos digitais, que a gente trabalha isso no turno oposto, que nós chamamos do tempo integral. Então, é um trabalho muito interessante. Nós utilizamos algumas ferramentas em que os alunos podem estar criando o seu material. Um material que eles têm a oportunidade, que eles veem no turno da manhã, a criação já pronta, em que o professor já fez e que ele mesmo depois pode ter o prazer de ter o seu próprio jogo. Então, isso é muito mais interessante. Eu percebo que eles ficam vidrados. E quando não tem um momento da aula de informática, eles não gostam. Eles reclamam porque não tiveram a aula. Porque é um momento em que eles realmente se divertem e aprendem. E eles falam, sempre deveria ser assim. De uma forma divertida a gente aprender. Então, creio que seja assim. Existem alguns materiais que são utilizados de uma forma bem interessante, algumas ferramentas. Uma delas é a ferramenta Aplicris. Essa é a ferramenta Aplicris. A ferramenta Aplicris, ela pode ser utilizada, inclusive, em instituições que não tenham uma sala de informática. Então, basta nós termos os cartões do QR Code, que foi possível ver na imagem, que os alunos ficam com esses cartões nas mãos e o professor precisa do seu aparelho, seu smartphone, com o programa, para que ele faça a leitura desses cartões, pedindo aos alunos que eles coloquem suas plaquinhas para cima com a resposta correta. Cada lado do cartão representa uma letra. E diante aí você está utilizando a tecnologia em um jogo, em que os meninos gostam muito de utilizar esses jogos. Então, esse é um tipo de ferramenta que você pode utilizar mesmo que sua escola não tenha uma sala de informática, certo? Então, os alunos se divertem, os alunos aprendem, os alunos se motivam a aprender cada vez mais. O objetivo de um professor é esse, motivar o aluno, certo? Direcioná-lo, porque o aprendizado, ele acontece constantemente, ele não acontece só numa sala de aula. O aprendizado, hoje em dia, ainda mais, esse aluno tem um smartphone em mãos, tem a internet aí, que ele abre e fica com todas as informações na palma da mão. Então, basta nós, professores, sabermos variar, sabermos realizar atividades que sejam atividades motivadoras. E os jogos digitais se tornam uma delas, até porque muitos já utilizam jogos digitais, não para aprendizado, muitas vezes para diversão, que está em casa um final de semana, e eles brincam isso sempre. Eles muitas vezes sabem mais do que nós. Então, o professor não tem que ter vergonha de chegar para o aluno e pedir, me dê uma dica de um jogo que aborde, procure um jogo. Olha uma forma bem interessante de você motivar seu aluno. Eu quero que vocês procurem um jogo relacionado ao tema que a gente está trabalhando. Com certeza sairão muitas informações interessantes, muitos jogos. Os alunos me ajudam nisso. Eles chegam com novidades e a gente tem que aproveitar, porque eles sabem muito mais do que a gente, afinal eles estão na era digital, né? Eles nasceram na era digital. E nós não. Nós viemos de uma era em que nós fomos aos poucos aprendendo, sabendo lidar, sabendo mexer. Então, pra gente é muito mais novo do que pra eles. Então, a gente tem que saber chegar, estar perto deles,
saber criar um jogo que seja muito interessante. E o Plickers era um desses. O outro jogo também que é muito interessante, que além de nós professores estarmos fazendo, um aluno de a partir de 8 anos de idade já pode criar seu próprio jogo. E ele é o Scratch. Então, o Scratch é um jogo bastante interessante. Esse aqui é um exemplo de jogo do Scratch que eu criei para os alunos, onde eles trabalharam com inglês, prepositions. Então, nesse jogo, ele vai identificar, ele está pedindo para localizar onde está o gatinho, certo? Então, ele tem que colocar se o gatinho está behind, next to ou on. Vou clicar behind, congratulations, ele já passa para a próxima etapa. Então, é um pouco interativo, criei um jogo interativo em que coloquei como personagem a professora de inglês e depois ela informa a questão e logo depois vem a questão que o aluno tem que clicar na resposta correta e responder, certo? Caso acerte, congratulations e o jogo segue, ok? Então, é possível também um aluno criar um jogo relacionado a esse programa. Então, é bem fácil, bem intuitivo. É um programa, por mais que ele seja em inglês, ele é um programa que dá para uma criança de 8 anos estar interagindo, estar realizando. Então, é possível também você pedir para um aluno criar um jogo. Faça uma aula interativa, faça uma aula diferente. É muito bom trabalhar com a aula dessa forma. Para finalizar, eu acredito muito nos jogos digitais. E sei que hoje as pessoas devem tirar esse preconceito que jogo não se aprende. Com o jogo se aprende sim, e muito. É uma forma lúdica. Na verdade, jogos já se aprendiam há muito tempo, quando a gente criava jogos em sala de aula que não eram digitais. A diferença é que nós mudamos, tecnologia é outra, utilizamos tecnologias mais avançadas. Então, a gente tem que aproveitar isso, trazer pra gente. Por mais que nós tenhamos um pouco de dificuldade, é uma forma maravilhosa de se trabalhar e creio que muitas crianças gostam. Os professores também gostam, até aqueles que não sabem, eles apenas não sabem hoje manusear. Mas acredito que com um pouco de formação, todos um dia podem estar trabalhando com jogos digitais e criando. Vamos criar, a verdade é essa. Basta a gente ter um pouquinho de força de vontade que a gente pode mudar a nossa sala de aula. Obrigada.